Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar em um dos caças a jato americanos mais esquecidos, mas historicamente importantes, o VOT F-6 Pirate, enquanto também trazemos a discussão para 2026 com uma análise da tecnologia de mísseis do Brasil, seu desempenho em papéis modernos de combate e uma visão sobre a estrutura de custos dessas armas avançadas. É uma mistura de história da aviação com análise de defesa contemporânea que mostra o quanto o mundo aeroespacial evoluiu e como países como o Brasil estão conquistando espaço no cenário global. O VOT F-6 Pirate foi o primeiro caça-jato construído pela Chance VOT, empresa que já tinha feito história com o famoso F-4 Corsair. Surgindo na década de 1940, o Pirate foi projetado para levar a Marinha dos Estados Unidos à era dos jatos, mas os resultados foram mistos. Equipado inicialmente com o turbojato Westinghouse J-34, o avião representava tanto ambição quanto compromisso. Era pequeno, compacto e simples, com asas retas e trem de pouso triciclo, mas sofria com potência insuficiente e problemas de desempenho que o deixaram aquém das expectativas. A filosofia de design por trás do F-6 era interessante. Ele deveria ser leve, barato e fácil de produzir. Os engenheiros queriam introduzir novos materiais na construção de caças a jato. O Pirate foi um dos primeiros aviões a usar técnicas de colagem metálica em sua estrutura, além de ter uma fuselagem mais limpa em termos aerodinâmicos do que alguns concorrentes. Mas, na prática, o motor Westinghouse J-34 simplesmente não entregava potência suficiente, e por causa disso, a taxa de subida, a velocidade máxima e o alcance do Pirate eram decepcionantes. No fim dos anos 40, a Marinha testava vários jatos em paralelo. Havia o FH Phantom da McDonnell, o F-9F Panther da Grumman e logo viria o F-2H Banshee. Comparado a esses, o Pirate parecia obsoleto antes mesmo de entrar em serviço. A Marinha recebeu cerca de 30 unidades, mas rapidamente os relegou a papéis de teste e avaliação, sem destiná-los a esquadrões de combate. Nunca entraram em combate e, em 1950, o programa já estava encerrado. Mas o Pirate não foi um fracasso completo. Ele serviu como degrau no desenvolvimento de caças navais a jato. As lições aprendidas sobre colagem estrutural, integração de motores e adaptação para porta-aviões ajudaram diretamente em projetos mais avançados, como o F-7 Kutilaz e, mais tarde, o F-8 Crusader. É um exemplo clássico de aeronave essencial para o processo de engenharia, mesmo que não tenha sido bem sucedida operacionalmente. Olhando para suas especificações, o Pirate tinha velocidade máxima de cerca de 960 km por hora, respeitável para a época, mas nada revolucionário. Seu armamento era modesto, 4 canhões de 20 mm e capacidade de levar foguetes ou bombas sob as asas. No entanto, com potência e carga limitada, não conseguia competir com caças mais pesados. Seu tamanho reduzido e autonomia curta também limitavam sua utilidade em missões de patrulha de longo alcance no Pacífico ou no Atlântico. Considerando sua curta vida útil, o Pirate parece quase um protótipo que, por engano, foi produzido em série. Ainda assim, em retrospecto, ele ocupa um lugar importante na história. Simboliza a corrida da Marinha para adotar jatos após a Segunda Guerra e a realidade de que nem todo projeto poderia ser um sucesso. O Pirate abriu caminho para projetos maiores e mais ousados, mostrando que a experimentação às vezes leva a becos sem saída, mas esses becos levam a avanços futuros. Avançando para hoje, ou melhor, para 2026, o cenário aeroespacial e de defesa é totalmente diferente. O Brasil, que historicamente dependia de armas importadas, tornou-se um competidor forte tanto em aeronaves quanto em mísseis. Por meio de empresas como a Avibras, a Mectron, e parcerias com a Embraer, o país construiu uma indústria cada vez mais sofisticada. O progresso das últimas 2 décadas posicionou o Brasil não apenas como comprador, mas como exportador de armamentos de precisão. Um bom exemplo é o Avenida TM-300, míssil de cruzeiro brasileiro desenvolvido no programa Astros 2020.
Com alcance de até 300 km, guiagem por GPS e propulsão sólida, dá ao Brasil uma capacidade de ataque de longo alcance significativa. Pode ser lançado de diversas plataformas e atinge alvos fixos ou móveis com precisão. Em desempenho, é comparável a sistemas como o ATACMS americano ou até alguns da família russa Iskander, mas custando muito menos. Outro destaque é o Adarter, míssil Arar de quinta geração guiado por infravermelho, desenvolvido em parceria com a África do Sul. Ele possui alta capacidade de engajamento fora do eixo de visão, vetoração de empuxo e sistemas de contramedidas avançados, competindo diretamente com o AIM-9 Sidewinder e o Iris-T. Em testes reais, o Adarter demonstrou agilidade impressionante, conseguindo interceptar aviões inimigos mesmo sob forte interferência eletrônica. Em 2026, já está em plena produção, integrado aos caças Gripen e da Força Aérea Brasileira e despertando interesse internacional. A abordagem brasileira para o desenvolvimento de mísseis é pragmática. Em vez de perseguir o maior alcance ou tecnologias mais exóticas, o foco é em projetos de baixo custo com desempenho confiável. Isso os torna atraentes para países da América Latina, da África e da Ásia que não podem gastar milhões de dólares por unidade em mísseis ocidentais. Por exemplo, o Adarter custa entre 400 e 500 mil dólares por míssil, enquanto o AIM-9 ultrapassa 1 milhão. Já o Avenida TM-300 fica entre 800 mil e 1,2 milhão, ainda bem abaixo de concorrentes ocidentais. No desempenho, a comparação fica interessante. Os mísseis brasileiros podem não ter sempre o maior alcance, mas seus sistemas de guiagem, eletrônica e design modular os tornam muito competitivos. O buscador do Adarter, por exemplo, usa imagem infravermelha avançada capaz de identificar a assinatura térmica exata de um alvo, tornando-o resistente a iscas como flares. O Avenida TM-300, por sua vez, tem CEP estimado em menos de 30 metros, impressionante para sua categoria. No mercado internacional, o Brasil tem expandido cuidadosamente. Diferente dos Estados Unidos, que limitam suas vendas a certos aliados, o Brasil é mais aberto a oferecer mísseis para diversos parceiros. Isso tornou um fornecedor estratégico para países que precisam fortalecer suas defesas sem acesso às tecnologias da OTAN. Em 2026, já há contratos firmados com países da América do Sul e da África, além de interesse do Oriente Médio e da Ásia. O fator preço é decisivo, e aqui o Brasil se destaca. Sistemas ocidentais como o Patriot ou o francês Mica são caríssimos, muitas vezes fora da realidade de exércitos menores. Já os projetos brasileiros oferecem cerca de 80 a 90% do desempenho por metade do preço. Essa relação custo-benefício disruptiva os torna muito competitivos no mercado global. Claro que existem desafios. Escalar a produção para atender a demanda internacional mantendo qualidade é um problema constante. Também há pressões políticas, grandes exportadores podem tentar limitar as vendas brasileiras. Mesmo assim, o fato de o país ter entrado nesse espaço já é impressionante, e em 2026 fica claro que o Brasil deixou de ser apenas um jogador regional para se tornar competidor global. Fazendo um paralelo com a história do VOT F-6 Pirate, é fascinante comparar essas jornadas. Nos anos 40, os Estados Unidos testavam seus primeiros jatos, aprendendo com erros e acertos. Hoje, o Brasil faz seu próprio processo, entrando no setor de mísseis, enfrentando desafios, acumulando experiência e, passo a passo, criando sistemas que rivalizam com gigantes do setor. Assim como o Pirate abriu caminho para caças melhores, os primeiros mísseis brasileiros estão pavimentando o caminho para inovações futuras na América Latina. Isso mostra que o progresso na aviação e na defesa nunca é imediato. Exige risco, experimentação e, às vezes, fracassos de curto prazo para alcançar sucesso de longo prazo. Para os Estados Unidos, o Pirate foi um desses fracassos necessários que ensinaram aos engenheiros o que não fazer, pavimentando o caminho para ícones como o Crusader e, mais tarde, o Tomcat. Para o Brasil, as primeiras décadas de desenvolvimento exigiram parcerias,
protótipos e exportações menores antes de amadurecer e alcançar o patamar atual. Por isso, quando falamos do F-6 Pirate hoje, não devemos vê-lo apenas como um fracasso ou nota de rodapé. Devemos vê-lo como símbolo da experimentação pela qual todo o país precisa passar. E quando olhamos para os mísseis brasileiros em 2026, vemos uma nação em ascensão, fazendo exatamente o que os Estados Unidos fizeram no passado, inovando, aprendendo e avançando passo a passo para se tornar uma potência aeroespacial. Do humilde Pirate ao avançado Adarter e ao Avenida TM-300, essa história fala sobre a jornada do progresso, a importância da persistência e a realidade de que até os fracassos podem abrir caminho para a dominação futura. E assim concluímos o mergulho de hoje no VOT F-6 Pirate e na indústria de mísseis brasileira em 2026. Se você curtiu essa mistura de história da aviação e análise moderna de defesa, não esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar qual avião ou sistema de armas você gostaria de ver no